Felizmente, isso não é necessário porque há apenas um problema. E esse problema não tem nada a ver com uma pessoa. É uma crença universal de clima, infecção, contágio ou de germes. E quando é tratada desta forma, se houver 100 doentes, 100 serão curados à medida em que cada um se aproxime e toque a consciência do praticante. No entanto, houve apenas um tratamento, porque há apenas uma crença universal em uma individualidade separada de Deus, um poder separado de Deus e uma presença separada de Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e mais real desses assuntos tratados pelo Joel Goldsmith neste trecho, mais de uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a crença na separação. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a dualidade? Ô Gilson, a ideia de estar presente, tendo a vida lá fora acontecendo. Alguém presente no mundo. Assim nós temos o mundo e alguém presente. É a forma como o pensamento em nós cria a ideia, a sugestão, a crença da separação. Você pergunta o que é a dualidade? É somente isso? O pensamento nos fala de alguém e nos mostra o mundo. É a presença do pensamento em nós. É ele que cria a ideia de alguém que está pensando. Ao criar a ideia de alguém pensando, o pensamento estabelece a separação, estabelece a dualidade. Quando um sentimento está presente, o sentimento é a verdade do momento. Não existe alguém. A ideia de alguém é o pensamento sobre a experiência. O que o pensamento tem feito, o que ele anda fazendo é sustentando a sua continuidade a partir da ideia da separação. Ele vive fazendo leituras. Observe isso em você. Toda a ideia que você tem sobre o outro é neste princípio, é no princípio da separação. Tem você e o outro. O modelo da mente presente em nós é o modelo da separação. O seu contato com esse instante é uma comunhão. No entanto, o pensamento distorce a realidade desse contato. Porque o pensamento cria a ilusão de alguém que se separa da vida, que se separa do outro, que se separa do que aqui está presente neste instante. Todo esse jogo de separação é um jogo que o pensamento joga. Isso está dentro dessa estrutura psicológica que nós chamamos de consciência humana, que é a consciência da pessoa. O que é a pessoa? É um pensamento. Quando você tem uma descrição sobre quem você é, não é a presença do pensamento que faz isso? E tudo que o pensamento diz não é só a memória. O seu nome é a memória. A história é a memória. As situações
pelas quais esse corpo aí passou, o relato disso é o relato de uma memória. E tudo isso não é a presença do pensamento? Esse conjunto de pensamentos, que são essas memórias e lembranças, não é isso que nós chamamos de eu, de mim? Esse mim, esse eu, não se vê separado do outro, separado da vida. Portanto, essa é a presença da dualidade. A vida livre da dualidade é a vida livre deste modelo de pensamento. Portanto, o real contato agora ficou claro, porque o pensamento não está. Nós só temos a vida acontecendo e não alguém presente na vida, como um elemento que se separa da vida, como alguém que se separa do outro. As diversas confusões presentes na vida da pessoa é a presença do pensamento que está estabelecendo. O meu ciúme, a minha inveja, a minha raiva, a minha frustração, a minha decepção, as minhas coisas, as minhas crenças, as coisas que eu não acredito, que eu rejeito, aqueles de quem eu gosto, aqueles de quem eu não gosto. Observe que é sempre o pensamento, o elemento por detrás deste eu e deste meu. O contato com a realidade da vida é a ciência da sabedoria. Nesta sabedoria não está presente mais a ilusão do eu, a ilusão da pessoa, a ilusão do pensamento. Então não temos mais a presença da separação. E se não temos mais a separação, não temos mais conflitos, dilemas, confusões, problemas. Assim, a ideia da separação é o pensamento no pensador. É a observação neste observador. É a experiência para esse experimentador. Não existe uma separação entre a experiência e o experimentador, entre aquilo que está sendo observado e esse que está observando. Não há uma separação entre um pensamento que está presente e alguém pensando. Tudo isso é um jogo do pensamento. É o jogo da dualidade. Enquanto o sentido do eu permanecer, do pensador permanecer, do experimentador estiver aqui, do observador presente se situando, se posicionando, fazendo escolhas, sustentando a crença desta identidade que se vê presente neste instante, estará presente a confusão. A vida real é a vida divina, é a vida em Deus, nesta inteligência divina. Nela não temos mais a presença da dualidade. Seu contato com o instante é como tocar um objeto. Quando sua mão toca em um objeto, aquele objeto e a mão não podem ser vistas de uma forma separada. Porque não há separação entre a mão e o objeto, no toque.
A presença do toque é o fim da separação entre a mão e o objeto. Há uma realidade aqui presente, essa realidade é a vida. Esse é o toque entre este ser e Deus. Não há uma separação entre Deus e a realidade de ser. Esse é o toque. Essa é a vida. Seu natural estado de ser é a vida, é Deus. Sem a separação, não há medo, não há sofrimento, confusão. Portanto, a ciência da sabedoria requer a presença desta compreensão de nós mesmos, o que requer autoconhecimento. É a presença do autoconhecimento, o descarte da dualidade, da separação entre a mão e o objeto, entre o observador e a coisa observada, entre o pensamento e o pensador. A presença da compreensão é esse toque, é esta não dualidade, é esta presença. É o que estamos aqui trabalhando. Olhar para o outro sem a ideia do observador. Então, o outro e você não estão separados, sendo uma única realidade presente nesta comunhão, neste contato, neste toque. Então se revela essa alegria, esta felicidade, esta liberdade, esta ciência da vida, esta ciência de ser, esta ciência de Deus. Aqui não se trata de romper com a dualidade. Aqui se trata de assumir a verdade de que não há dualidade. De uma forma confusa, nós estamos tentando encontrar a verdade, encontrar Deus, encontrar a realidade. Porque a nossa ideia é romper com esta separação. No entanto, a verdade é que não existe nenhuma separação para ser rompida, quebrada, desfeita. A verdade aqui consiste na compreensão da natureza de ser, que é não dual. Então, a dualidade, como uma ideia, se desfaz, desaparece. Nós não estamos lidando com uma verdade, estamos lidando com aquilo que se mostra sendo verdade, em razão da ilusão, em razão de um modo de perceber a partir do pensamento. Ele é o elemento que se separa e cria essa ilusão da dualidade. Assim, o nosso contato aqui não é com o rompimento da dualidade, é o contato com a visão da não dualidade, da visão de que não existe tal coisa como essa separação. Isso requer a presença desse novo olhar, desse novo perceber, deste real constatar. Você nasceu para, nesta vida, assumir a realidade que aqui está presente, além dessa ideia de alguém que nasceu. Esse é o despertar desta real consciência, desta divina presença, desta realidade de ser. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre,
Você fala que não devemos nos separar da dor, mas não consigo entender isso. Sempre vejo eu e a dor. Como fazer isso? Então, Gilson, quando você diz eu sempre vejo eu e a dor, quando você nos diz que não temos que nos separar, mas sempre me vejo separado da dor. Como resolver isso? Veja, mais uma vez aqui estamos colocando para você. A sua ideia é de vencer essa dualidade, é de vencer essa separação. Quando você diz como fazer isso, o que há por detrás deste como fazer isso é a ideia de que você pode romper com esta separação, romper com essa ilusão. Mais uma vez está presente a ideia de alguém para fazer algo, para ir além da dualidade. Não há esse alguém. Aqui se trata de olhar para isso, ficar ciente disso. Se trata de não resistir à dor, não lutar contra a dor, não se defender da dor, não fugir da dor. Porque não existe tal coisa como esse eu e a dor. Esse eu é a dor. Olhar para isso é não lutar, é não resistir. Esteja com isso. Não resista, não lute. Essa resistência ou luta ainda irá sustentar a ideia do eu, a ideia de alguém, a ideia da divisão, a ideia da separação. Será possível apenas permitir que isso que está aqui se revele, se mostre, sem qualquer luta, resistência, sem qualquer desejo de escapar, de fugir? Então algo acontece. Quando não alimentamos mais a ideia da separação, nessa tentativa de fugir, ou nesse desejo de vencer, esta dualidade termina. Este quadro de dor desaparece. Porque desaparece esse eu que alimenta isso. Quando você, por exemplo, está triste, observe os pensamentos de tristeza chegando, tentando contar uma história sobre isso. E quando essa história ela é assumida para alguém, esse eu se separou. Então ele se separa da tristeza. Nesse momento ele justifica a tristeza, ele explica a tristeza, ele luta contra a tristeza, ou ele se sente especial. Esse é um outro aspecto do ego, também na tristeza. O ego aprecia muito chamar a atenção, inclusive, principalmente, quando está sendo especial. E o sofrimento torna o eu muito especial. Tomar ciência disso é não reagir. É apenas olhar, perceber, ficar ciente. Então não existe mais a separação entre este eu e a tristeza. Se fica claro que nada pode ser feito, não existe nada para fazer. E quando não existe nada para fazer, o que representa apenas constatar, ficar ciente,
sem se separar, esse sentido do eu desaparece. E quando ele desaparece porque ele perdeu a importância, a dor que ele sente não está mais. Isso é algo para você descobrir em si mesmo. Tome ciência de suas reações. Observe como a mente funciona, como ela cria esse jogo, estabelece esse jogo e se sustenta jogando. O que nós temos feito constantemente nesse recusar a dor, ou nesse defender a dor, ou justificar a dor. O que nós temos feito é estarmos constantemente dando continuidade a essa dor. Porque estamos nos identificando com ela, sendo alguém especial neste sentimento, sensação, emoção, nesse modo específico de ser alguém. Esse é o princípio da dualidade. Esse é o princípio do eu. O que estamos colocando aqui para você é algo para ser visto. Nenhum especialista, psicólogo, nenhum terapeuta, dentro de você, em seu lugar, pode fazer isso. Aqui não se trata de ressignificar, de justificar, de explicar. Se trata de eliminar essa ideia de separação, de ilusão, neste simples constatar, olhar, perceber, sem reagir, sem justificar, sem explicar. É a presença desse conhecer a si mesmo. Nenhum pensamento está envolvido nesse conhecer. É só o perceber. Então, o sentido do eu se desfaz. Esta dualidade desaparece. É quando não existe mais alguém que o sofrimento não está. É quando o sentido do eu não está mais presente, que a dor também não está. É o que estamos aqui propondo para você, nesses encontros. Uma vida em amor, em liberdade, em felicidade. Uma vida em Deus, neste ser, nesta não separação, nesta não dualidade. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem no formato online, presenciais e também retiros. E eles são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma técnica, nós entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão e uma compreensão dos assuntos que são tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.